Oi, meninos! Para a aula de hoje, 14 de agosto, nós vamos resolver algumas atividades com adição e subtração de frações, com denominadores iguais ou com denominadores diferentes. Denominadores iguais, repete-se o denominador, soma ou subtrai os numeradores. Para as frações com denominadores diferentes, antes de somar ou subtrair, nós devemos reduzir ao mesmo denominador comum, ou seja, fazer o mínimo múltiplo comum dos denominadores para depois somar ou subtrair. Nessas três atividades, vocês irão colocar a data de hoje, 14 de agosto de 2020, em seu caderno. Você vai copiar, desenhar e responder às suas atividades. Tirem suas dúvidas. Em seguida, vocês vão corrigir comigo essas atividades, ok? Então, copiando. Bom, então, corrigindo essas atividades, na questão de número 1, a figura cuja parte colorida em azul representa a operação 3/4 menos 1/2 é. Qual dessas quatro figuras representa o resultado dessa operação? Nós vamos primeiramente resolver a operação 3/4 menos 1/2. Observe que os denominadores são diferentes, 4 e 2. Então, para isso, nós temos que fazer o mínimo múltiplo comum entre eles. O que é o mínimo múltiplo comum? É a decomposição desses números em fatores primos. Número 4 e 2 são números pares, então eles são divisíveis por 2. Dividindo 4 por 2 é igual a 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, eu vou dividir novamente por 2, porque o número 2 é par. Todo número par divide por 2. 2 dividido por 2 é 1. E termina o meu mínimo múltiplo comum quando todos os resultados forem iguais a 1. O que eu faço em seguida? Eu pego esses números primos entre si e multiplico. 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, 4 vai ser o meu denominador comum. O que eu faço com esse 4? Bom, esse 4 divide pelo denominador da primeira fração, o resultado multiplica pelo numerador. Então, 4 dividido por 4 é 1, 1 vezes 3, 3. Menos o resultado com a outra fração. 4 dividido por 2 é 2, 2 vezes 1, 2. Então, agora é só resolver a operação aqui. 3 menos 2, 1. 1 quarto. 1 quarto é o resultado dessa operação. Qual dos 4 desenhos representa 1 quarto? A letra A. Então, a letra A é o resultado da questão de número 1. Na questão de número 2, dos moradores de Piraporinha, 1/3 deve votar em João Valente para prefeito e 3/5 deve votar em Luiz Cardoso. Que fração da população votará em um desses dois candidatos? Então, para isso, eu vou ter que somar, porque essa fração mais essa fração representa a parte da população que vai votar nesses dois candidatos, em um desses dois candidatos. Bom, mas observando que meus denominadores são diferentes, e é uma adição, eu vou reduzir ao denominador comum. Eu vou fazer o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5.
Como 3 e 5 não são números pares, eu não começo a decomposição por 2, porque só divide por 2 números pares. O próximo número primo é o 3. 3 divide por 3. Então, 3 dividido por 3 é 1. 5 não divide por 3, repete, porque 5 só divide por 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, terminou a minha decomposição, o que que eu faço? Multiplico os números primos entre si. 3 e 5. 3 vezes 5, 15. 15 será o meu denominador comum nessa operação. O que que eu faço com esse denominador? Divide pelo denominador anterior, o resultado multiplico pelo numerador. 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 1, 5. Mais 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes 3, 9. Então, agora eu vou somar 5 mais 9 é 14. 14 quinzeavos é a fração que representa a população que votará em um desses dois candidatos. Na questão de número 3, efetue as seguintes operações. Na letra A, observe que eu tenho uma adição e uma subtração. E meus denominadores são todos iguais. Operação de adição ou subtração com denominadores iguais, repete o denominador, soma e subtrai os numeradores. 7 mais 3, 10. 10 menos 5, 5. Então, o resultado dessa operação, 5 quartos. Na letra B, tem uma subtração primeiro, depois uma adição. Mas meus denominadores são diferentes. Denominadores diferentes, tenho que reduzir ao mesmo denominador comum. Então, mínimo múltiplo comum de 3, 2 e 6. Bom, como eu tenho números pares, então eu vou dividir por 2. Mas 3 não divide por 2, então repete o 3. 2 dividido por 2 é 1 e 6 dividido por 2 é 3. 3 só divide por 3. 3 dividido por 3 é 1. E o meu mínimo múltiplo comum termina quando todos os resultados são iguais a 1. O que que eu faço? Multiplico os números primos entre si. 3 vezes 2, 6. Então, 6 será o denominador comum nessa operação. O que que eu faço para encontrar o numerador? Divide pelo denominador anterior, o resultado multiplica pelo numerador. Então, fazemos 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 1, 3. Mais 6 dividido por 6 é 1. 1 vezes 2, 2. Então, agora a gente subtrai, soma os numeradores. 10 menos 3, 7. 7 mais 2, 9. E repete o denominador. 9 sextos. É o resultado da minha operação.